Conjunto dos números racionais. Esse conjunto é bem simples. Ele vai incorporar tudo aquilo que nós já aprendemos. Nós já aprendemos o conjunto dos naturais, que são os números positivos, começando do 0, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros, que pega o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, além de acrescentar agora o conjunto negativo. Então, por exemplo, vai ficar os números positivos e os números negativos. O conjunto dos números racionais, ele vai incorporar todos esses números, mas todos os que possam ser expressos na forma de fração. Então, todo número que eu possa expressar na forma de fração, seja a fração positiva ou negativa, ele é um número racional. Aí eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Números naturais representando a forma de fração. 8. 8 eu posso representar 8 sobre 1. Outra forma de eu representar o 8, poderia colocar 16 sobre 2. Por que 16 sobre 2? 16 dividido para 2 é 8. 5 é a mesma coisa que 10 dividido para 2. Então eu posso representar na forma de 10 meios ali, tá? O conjunto dos inteiros, que são os valores negativos e positivos. Se eu pegar um número negativo, por exemplo, menos 5. Menos 5 dividido para menos 1, continua sendo menos 5. Menos 7 é a mesma coisa que menos 21 sobre 3, porque 21 dividido para 3 é 7. Poderia fazer assim também, 49 sobre 7, que também dá 7. Então essas são algumas representações dos números que podem ser transferidos para a forma de fração. Além deles, vai ser incorporado agora o conjunto dos números decimais. O que são os números decimais? Os números com vírgula. Então, por exemplo, se eu tenho lá 0,7, 0,7 tem uma casa depois da vírgula, então vai ser dividido para 10. 7 sobre 10 ou 7 décimos. 3,51 é a mesma coisa que 351 sobre 100. Tem duas casas depois da vírgula, dividido para 100. Tá certo? O detalhe desse conjunto é o símbolo dele. O símbolo desse conjunto é a letra Q. Tá bom? Regrinha de sinal. Em fração, se você aparecer, por exemplo, mais 3 quintos, nem sempre, você não precisa ficar toda vez repetindo o sinal de mais na frente. Se vir o 3 quintos sem o sinal, logo você vai subentender que ele é positivo. Mas, em fração, o sinal ele pode aparecer em 3 locais. Na parte superior, junto ao numerador, na parte inferior, junto ao denominador, ou na frente da fração. Todos esses 3 casos são fração de menos 3 oitavos. Bom? O sinal da fração, como eu disse aqui, ele pode aparecer nessas 3 posições. Algumas situações e regrinhas de sinal. A mesma regra que é usada lá na multiplicação, menos com menos dá mais, também é aplicada aqui, porque nada mais é de uma divisão. Então, mais com mais 5 oitavos. Menos com menos, mais 5 oitavos. Menos com mais, menos 5 oitavos. E mais com menos, menos 5 oitavos. Tá certo? Vamos representar isso na reta numérica. A representação vai ficar da seguinte maneira. A minha direita, os valores positivos. A minha esquerda, os números negativos. Então vai entrar as frações, os decimais. Aí tem algumas situações aqui para vocês. Em pretinho está os números inteiros, negativos, e os naturais, os positivos. Aí você tem aqui 0,5 negativo em decimal, ou 1 meio, ou 1 sobre 2 na forma de fração. Tá? Além disso, vamos falar também sobre números simétricos ou opostos. O que é simétrico ou oposto? O simétrico é o mesmo número, só que positivo ou negativo. Então, por exemplo, qual que é o simétrico do menos 1,5? Mais 1,5. Qual que é o simétrico do menos 2? Mais 2. É o contrário, o oposto, que é a mesma coisa que simétrico. Módulo ou valor absoluto de um número. A definição já vem aqui, é a distância de um número até a origem. Nosso ponto de origem é o 0. Qual que é a distância do menos 2 até o 0? Tem 1, tem 2 espaços, então é 2. Qual que é a distância do 2 até o 0? 1, 2 espaços, também é 2. Então,
o módulo, que é essas duas barras, de menos 2, é 2. Da mesma forma que o módulo de mais 2 também é